Bom, há algum tempo nós falamos aqui, né, algumas semanas nós falamos da realização de um grande seminário que quer se tornar realmente um impulsionador de mudanças na nossa região, levando em conta as nossas potencialidades, né, dentro de eixos, né, dentro de temáticas segmentadas. E falávamos, né, da importância do Unifeso como organizador, né, um participante e integrante desse seminário, juntamente com o poder público, né, a Prefeitura de Nova Friburgo e outras prefeituras que acabaram entrando também aí a partir dessa primeira edição. E o professor Féris, que está aqui comigo, fez um compromisso com a gente na última vez, falou, eu vou voltar para a gente falar o que aconteceu lá no seminário, o que foi decidido, e é para isso que a gente está aqui hoje, para fazer essa prestação de contas. E eu fiquei muito feliz, né, professor, de saber que o resultado foi extremamente positivo, né? Superou as expectativas. Como é que o senhor faz assim uma avaliação desse primeiro encontro, que é o primeiro de muitos encontros, né, se Deus quiser? Bom dia a todos, é uma satisfação voltar aqui e para trazer uma notícia muito satisfatória, né? Na verdade, a nossa expectativa para a realização desse seminário foi, na verdade, superada, porque nós prevíamos que estariam participando desse seminário em torno de 90 participantes e, na verdade, nós tivemos 134 participantes, quer dizer, foi acima daquilo que estava, inclusive, programado, com representações de 10 municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Dentre esses participantes, nós tivemos 4 prefeitos, quer dizer, o prefeito de Teresópolis, o prefeito de Nova Friburgo, o prefeito do Carmo e o prefeito de São José do Vale do Rio Preto. E destaca o seguinte, a presença desses prefeitos no evento criou um espírito de motivação para aqueles representantes que lá estavam. Eram representantes do poder público, né? Tivemos presente 20 secretários municipais, 19 subsecretários, 2 vereadores, 21 professores do Unifeso, 78 participantes da gestão pública de diferentes outros municípios, né? Então foi uma presença muito significativa, né? E isso aí criou um espírito de, olha só, nós percebemos que é possível avançar nesse processo. Então, o seminário terminou e, no final, algumas pessoas ainda continuaram lá querendo conversar mais com ideias e sugestões isso é sinal e que motivação. A demanda é importante, né, então, isso aí foi muito importante, né? No início do seminário, o prefeito Renato Bravo de Nova Friburgo fez a abertura e destacou a importância da organização, registrou que o professor Marcelo Verli, que representava o município de Friburgo na organização, teve que ir a Florianópolis, num evento lá, representar o prefeito, né? E, na sequência, a professora Verônica falou sobre a importância da contribuição da Unifeso na organização desse processo, né? E, na sequência, eu fiz uma palestra exatamente abordando como tinha sido o processo de organização, né, e, sobretudo, do que se esperava desse movimento. Se esperava que fosse um movimento suprapartidário, integrador das forças sociais de todos os municípios, que fosse futuramente se desenvolvendo, se organizando através de projetos, e esses projetos precisariam ser projetos que tivessem uma avaliação e um acompanhamento, né? Falei um pouco sobre o Centro de Desenvolvimento Regional, que é uma promessa do governo federal, esperamos que ele realmente aconteça, seja lançado o edital para 2019. Se assim acontecer, a região serrana do estado do Rio de Janeiro já está preparada para concorrer nesse edital, né? Já tem uma sensibilização de diversos componentes da região, e isso vai ser muito importante, né? Agora, independente do governo federal lançar ou não esse edital, o que se constituiu ali foi um espírito colaborativo que vai dar sequência. É evidente que, se tiver o recurso e o edital do governo federal, isso vai ser um fator facilitador, mas não é uma condição indispensável para que esse processo tenha continuidade, né? Professor, a gente percebe que sempre que se une, né, várias realidades,
dentro de discussões tematizadas por eixos e tudo mais. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas conferências com esse sistema. Se percebe que há muita cumplicidade em determinados problemas, mas há também muitas possibilidades em busca de soluções, né? Às vezes, uma solução que cabe no município não cabe no outro e vice-versa, mas acaba tendo essa cumplicidade das necessidades. O senhor percebeu essa sincronia? Eu percebi isso. Então, na sequência do seminário, vieram a apresentação de 3 experiências que foram exitosas nos municípios, né? Então, uma primeira experiência foi a experiência do município do Carmo, onde estão inseridos estudantes do curso de medicina do Unifeso para atuar na saúde mental. O município do Carmo é um município que tem o seu serviço de saúde mental como referência nacional. Eventualmente, até estudiosos de fora do país comparecem lá para compreender como se conseguiu organizar aquele serviço de qualidade. Com a ida dos nossos estudantes para lá, porque precisavam de um cenário para a formação, mesmo de um médico geral na saúde mental, houve uma contribuição e aquilo que era bom ficou melhor ainda. Não é na minha palavra, é numa avaliação feita no Congresso Nacional dos Secretários de Saúde, onde essa experiência foi apresentada e foi selecionado como o melhor trabalho do Brasil nesse âmbito, né? E a apresentadora, que é representante da Secretaria de Saúde do Carmo, quer dizer, apresentou isso demonstrando que é uma experiência que pode servir a todos os municípios, quer dizer, é uma experiência no qual os recursos são recursos do SUS, bem aplicados e que fazem com que você tenha um sistema de deshospitalização do paciente da área de saúde mental, né, vivendo na sociedade absolutamente integrados, né, e que exercendo a sua cidadania. E o aluno trabalhando o papel fundamental dos estudantes, na medida em que ajudam a melhorar o diagnóstico, inclusive das situações de vida, né, e trazem uma interação e um acolhimento a essas pessoas, que muitas vezes são pessoas com carências, né, que faz com que a qualidade do serviço fique melhor, e isso foi demonstrado lá. Na sequência, o município de Cantagalo, que é um município também da região serrana, fez uma explanação sobre um modelo de gestão, né, no que diz respeito a compras realizadas pelo município. O nome do Cantagalo, compra de Cantagalo, né? Então, eles desenvolveram, através de estudos, técnicas e processos de compra em que eles conseguem otimizar o setor de compras do município, favorecendo o desenvolvimento regional e criando muitas outras alternativas, inclusive daqueles que se candidatam aos editais da Prefeitura de Cantagalo, né? Sobretudo no que diz respeito às pequenas, às microempresas, isso aí teve um impacto muito significativo. Ele fez isso, a demonstração disso através de números, né? Inclusive, veja bem, nós estamos aqui conversando, eu estou fazendo um breve resumo do que aconteceu. Nós, do Unifeso, nos comprometemos a fazer um relatório final desse seminário, e isso será divulgado, entregue a todos os municípios e à sociedade, para que a gente possa efetivamente perceber a potencialidade daquilo que foi discutido lá. E essas experiências são extremamente importantes. Por exemplo, esse exemplo de Cantagalo pode muito bem servir, por exemplo, para Teresópolis, que já começa a iniciar esse processo de valorização das compras regionais. E olha, não é nenhuma mácula ao processo licitatório, pelo contrário, a questão das microempresas, por exemplo, são previstas em lei a necessidade de uma licitação específica para as microempresas, né, nas compras de pequena monta. Então, dá para fazer isso. Olha, como o professor disse, é execuível, está aqui, é possível. A gente pode realizar essas ações positivas e mudar efetivamente a realidade desses municípios, né? Exatamente. E a gente viu que, no relato lá do apresentador, que vários municípios, inclusive do Nordeste, têm comparecido a Cantagalo para aprender como é que faz isso. Modelo, entendeu? Né? Então, isso é uma coisa importante, isso tem relevância, e nós estamos aqui
a menos de 100 Do quilômetros lado. de Cantagalo. Do lado, Na praticamente. verdade, eu acho que eu cheguei a comentar da outra vez, nós temos 2 eixos, um partido de Friburgo e outro partido de Teresópolis, que faz com que a cidade mais longe esteja a aproximadamente 100 quilômetros. Então, são 2 horas de distância. 2 horas de distância, muitas vezes, num grande centro, é o que você leva de um bairro a outro, não é verdade? Então, e a terceira experiência, no período da manhã ainda, do seminário, foi a experiência do município, que ganhou o prêmio de cidade empreendedor, cidade empreendedora, que foi a constituição da sala, a sala do empreendedor, aonde se conseguiu, né, simplesmente organizando e desburocratizando o serviço público no município, reduzir o tempo para legalizar uma empresa, seja aquelas que não estão legalizadas ou que vão ser abertas, né, que reduziu por um prazo de 120 dias para 48 horas. Ora, vejam só, isso é uma coisa que o Brasil precisa. Não é Friburgo, não é Teresópolis, e é uma experiência que pode absolutamente ser implantada em qualquer município. O município que não fizer isso vai ficar para trás, vai perder a possibilidade de estar trazendo recursos, trazendo investimentos. Quer dizer, esse é um movimento importantíssimo, né? Com essa experiência, as legalizações das microempresas, e a gente sabe que Friburgo tem muito a ver com a moda íntima, claro. Então, na verdade, eles ampliaram a arrecadação do município em 9,5%. E que já era grande, né? Porque tem um polo, por exemplo, de moda íntima extremamente significativo no país, né? Como a gente aqui tem a nossa relevância na produção de folhagens, por exemplo, né? Isso. É quase impossível comer uma salada no Rio de Janeiro que não tenha nada de Teresópolis, da mesma forma com as lingeries, né? Dizem que é quase impossível uma mulher no Brasil usar a lingerie que não tenha pelo menos uma rendinha de Friburgo. E isso é construído a partir desses processos, né? E que bom que está tendo esse foco na regularização, que é importante. A gente tem que regularizar para gerar mais emprego, para gerar mais divisa, gerar mais impostos, né? Isso é importante. É perfeito. No período da tarde, então, foram constituídos grupos de trabalho para as áreas específicas, né? Então, nós tivemos grupos trabalhando no setor da saúde, né? Estavam lá representantes de diversos municípios, e foi um grupo que teve um trabalho muito intenso em função da diversidade de questões que dizem respeito à saúde, né? De características diferentes, de formas de gestão diferentes, mas o que se identificou que os problemas são mais ou menos os mesmos. Então, é possível, né, que esse processo de interação e de relação você consiga avançar. O que foi identificado? É necessário se fazer um diagnóstico que se chamou, durante o seminário, de cartografia viva da realidade da saúde dos municípios da região serrana. E em três níveis de atenção, tanto na atenção básica de saúde, como na atenção de média complexidade e alta complexidade. Então, é preciso, o grupo de trabalho que ficou constituído, ele vai trabalhar exatamente desenhando, né, essa cartografia, um diagnóstico de como está estruturada e as diferenças e as dificuldades que existem em cada um desses níveis de atenção à saúde, né, para que você possa, então, a partir desse diagnóstico, elaborar projetos capazes de avançar. Ficou evidente também da necessidade da capacitação e mesmo da formação de recursos humanos, quer dizer, dentro daquela questão hoje que compromete a gestão pública de um modo geral, a necessidade permanente de capacitação e de formação. Então, isso também vai ser identificado e os trabalhos vão seguir nesse âmbito. Outro aspecto importante que foi comentado é a necessidade da capacitação de conselheiros municipais de saúde. Sim. Quer dizer, que precisam ter uma atuação fundamentada, né, em estudos de dados e de trazer os conselheiros para uma maior compreensão
de como se dá a realidade no que diz respeito ao financiamento da saúde, no que diz respeito a como deve se organizar os sistemas de saúde, para que o conselheiro possa efetivamente exercer aquele papel fundamental dele, que é acompanhar e fiscalizar mesmo a aplicação dos recursos e a qualidade dos serviços que são ofertados Aliás, isso é à fundamental, população. professor. Essa questão da capacitação dos conselheiros, ela é fundamental, porque apesar do conselho ser uma representação da vontade da população através da fiscalização, do acompanhamento dos processos, para que essa fiscalização seja feita efetivamente, esse conselheiro precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer o que é um plano, né, de financiamento, o que é uma pactuação. Ele precisa conhecer esses processos para que ele possa fiscalizar e, inclusive, contribuir, né? Porque o conselho tem um caráter de contribuição extremamente importante no que diz respeito à organização da saúde, né? Está, inclusive, na própria lei do nosso Sistema Único de Saúde. Ainda na área de saúde, e aí acaba tendo a ver com a aplicação de recursos e a melhor forma de se aplicar os recursos, de respeito à judicialização da saúde. Né? Quer dizer, esse é um problema seríssimo que precisa ser enfrentado, claro, né, sobre vários aspectos. Quer dizer, não é uma coisa só, não é uma ordem judicial que vai resolver o problema de saúde. Ela garante o direito individual. Mas como é que se organiza o sistema de saúde, como é que se organiza a seleção de medicamentos prioritários para atender às necessidades da população, né? Como é que é possível efetivamente você aplicar os recursos e aplicar de forma eficaz e eficiente. E se você segue isso, saindo das normas, das melhores práticas para você aplicar o recurso, aquilo que pode ser muito benéfico para uma pessoa pode, em algumas situações, contribuir para que o conjunto da população fique sem assistência em outros aspectos. Então, é uma situação complexa, mas que afeta a mais uns municípios do que outros, mas está presente em todas, e afeta todos os setores, no que diz respeito à organização do serviço de saúde, né, à atuação do Ministério Público. Todo isso é um processo que precisa efetivamente ser compreendido e resolvido pelo conjunto da sociedade. Não tem nenhuma solução mágica para esse problema. Existem alguns princípios que precisam ser respeitados, que é garantir o direito ao acesso a quem precisa, mas aplicar esses recursos de forma mais eficiente. Né? No âmbito da educação, né, isso aí foi mais ou menos unânime, e o grupo que discutiu esse assunto, ele trabalhou mais na possibilidade da construção de uma rede de formação continuada. Então, para todos os níveis da educação, se você pensa na região e pensa que a qualificação e a capacitação construída em rede, ela vai ser solidária e ela vai permitir efetivamente um processo de ganho para todos os municípios, da troca de experiência entre os municípios, né? E aí é a preocupação com uma formação geral e que pode ter ser uma certa característica da região serrana, né? Então é preciso avançar nesse processo na área de educação. Na área da ciência e da tecnologia, também foi identificado que existe uma disparidade muito grande entre os municípios de médio porte, né, ou de grande porte, e os pequenos municípios. Os pequenos municípios têm necessidade de serviços mais imediatos, enquanto os outros têm necessidade do desenvolvimento mesmo tecnológico, né, de avançar no desenvolvimento tecnológico. Então, se pensou lá, o que foi discutido seria um consórcio integrado de municípios que, especificamente nessa área da ciência e da tecnologia, para estar compreendendo a necessidade de cada município desse, identificando, e ter um projeto, então, de desenvolvimento, no qual a ciência e a tecnologia vai ser o suporte para esse desenvolvimento.
E na área do turismo, né, do turismo e do meio ambiente, foram um grupo que acabou se unindo e trabalhando junto, né, se identificou que a questão do turismo ela precisa, especificamente na região serrana, estar agregada à questão do meio ambiente. Né? Mas ficou muito evidente que a possibilidade de se estabelecer um circuito integrado. Né? É preciso fazer o mapeamento das atrações turísticas e aí nos mais diferentes aspectos. É preciso pensar na cultura, aquela história que eu cheguei a comentar aqui, do contador de histórias e da criação de um personagem, ou de personagens da região serrana, né? Quer dizer, que isso seria um fator agregador. Se pensou também até na possibilidade de você ter, a nível de cada município, um edital para que os estudantes pudessem contribuir né, na forma de uma motivação envolvendo a sociedade. Né? E isso, evidentemente, na medida que você constrói uma proposta de turismo que vai construindo uma fundamentação no desenvolvimento da região, na integração da região, com personagens fictícios ou reais existentes na região, aí o pessoal começa a falar da origem do Martinho da Vila, do Gilberto Gismonte, né, do túmulo da Dercy Gonçalves, e por aí... Lá em Madalena. Lá em Madalena, rapidamente você vai percebendo... Martinho Bom Jardim. Duas barras. Né? Então ele você vibarrense. Isso, vai percebendo, então, que se você usa... né, o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, né, você consegue efetivamente construir uma identidade para a região serrana do Rio de Janeiro, como a gente falou da outra vez. Quer dizer, existe essa identidade, por exemplo, na Serra da Gaúcha, da Serra da Estrela em Portugal. As pessoas não vão visitar um ou outro município, vão visitar a região, não conseguem visitar tudo de uma vez, querem voltar novamente. Então é isso que a gente precisa pensar aqui no desenvolvimento. E experiência que não falta para a gente aqui, exatamente, né, professor? Não falta experiência. Então, veja bem, ao final eu disse, havia uma motivação muito grande das pessoas. As pessoas saíram comprometidas, foram constituídos esses grupos de trabalho que vão interagir agora durante o próximo semestre, preparando o outro encontro, já levando propostas objetivas. Né? Nós ficamos com a tarefa de produzir esse relatório, isso vai ficar documentado à disposição dos municípios, à disposição da sociedade, para que seja apropriado pela região serrana do estado do Rio de Janeiro. E, como eu disse aqui, foi um primeiro passo, e esse primeiro passo ele vai seguir a sua marcha. Né? E já tem 2 municípios já comprometidos para receber 2 novas edições. No final, a gente fez lá uma proposta, né, que quase os municípios que teriam a possibilidade de estar sediando o próximo encontro, que foi o município do Carmo e o município de Teresópolis. Nós vamos ainda estabelecer conversas, né, mas a nossa ideia é dar sequência sempre a esses eventos de forma em rodízio, porque nós precisamos. Quer dizer, acabou que lá em Friburgo, o maior afluxo de pessoas foi do município, as pessoas ficaram muito mobilizadas. Isso também vai acontecer nos outros municípios que receberem. E a gente vai querer que isso aconteça efetivamente em todos os municípios. Uma frase que ficou muito marcada ao final do evento foi uma frase que se dizia assim: olha, eu tenho o que me faz perder o sono, mas não perco os sonhos. Né? Então, eu acho que é essa a questão que está colocada ali. As pessoas perceberam que é necessário sonhar, é necessário construir uma utopia, porque isso faz as pessoas caminhar. Então, até pelo tamanho, né, pela dimensão dos problemas que a gente está enfrentando. Né? É preciso ter realmente essa generosidade em sonhar muito para poder conseguir vencer essas adversidades. Mas a gente já consegue dar um passo gigantesco com essa possibilidade dessa organização. É a sociedade se organizando através das suas instituições, e a Unifeso tem uma participação fundamental nesse sentido de agregar, né, as administrações públicas, agregar as pessoas que lá comparecerem e os municípios, né?
Porque, afinal de contas, a ideia é compartilhar essas experiências para que a gente consiga alcançar esse tão sonhado desenvolvimento da região serrana do Rio de Janeiro, como esse potencial todo que a gente enxerga há tanto tempo, né, professor? E que às vezes esbarra em detalhezinhos, né, tão pequenos. É verdade, e já deixo aqui um primeiro desafio para a TV Diário. Opa, é preciso que os órgãos de imprensa, de um modo geral, mas particularmente a TV Diário, porque já exerce esse papel de relevância, né, que se envolva nesse processo, que se engaje nesse processo. Tenho certeza que vocês estarão presentes, né, e a experiência que se desenvolver aqui, nessa parceria da TV Diário com esse projeto, isso vai se reproduzir nos outros municípios, né? Com certeza, no próximo evento, nós teremos lá Desafio aceito. A TV Diário dando uma cobertura integral e mostrando como essa realidade, esse sonho pode se transformar em realidade. E vamos replicar isso para as outras cidades. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, parabéns, né, pelo êxito do nosso seminário. Conte com a TV Diário no próximo, com certeza estaremos lá fazendo a cobertura integral para levar a todos os municípios essa mesma, né, vontade de contribuir, e com certeza nós vamos conseguir mudar um pouco dessa nossa realidade. Bem, para encerrar, eu queria agradecer, sobretudo, aos funcionários, colaboradores do Unifeso e da Prefeitura de Nova Friburgo, que muito trabalharam, foi muito trabalhoso isso, tanto para a produção como para a divulgação do evento. Obrigado a todos. Todos de parabéns. Nós vamos para o intervalo comercial rapidíssimo, tá? Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta.